Boa tarde. Vamos começar o segundo painel do dia, primeiro evento de negócios eletrônicos. A gente procurou chamar 4 empresas bem representativas do setor. Essas empresas são do Rio de Janeiro, que não há nenhum bairrismo nisso, mas eu acho que a gente procurou realmente selecionar em 4 segmentos diferentes, 4 empresas que têm uma caso de sucesso e relevantes serviços funcionando na internet em termos de negócios eletrônicos. A gente convidou para representar o setor de financeiro o Guilherme Horn, que é diretor da Ágora Sênior, para representar o segmento de educação a FGV Online, representada pelo Felipe Spinelli, desculpe. E convidamos o diretor da Bom de Faro, o Guilherme, representando o setor de buscadores e sistema de comparação de preços. E, por último, na mesa aqui está comigo o Jorge Reis, da Ingresso.com, que é representando o setor de entretenimento. Hoje, a Ingresso.com é uma empresa controlada pela Submarino, é uma empresa que ainda tem uma operação no Rio de Janeiro, mas o Jorge, nesse momento, está sediado em São Paulo. Esse lado de São Paulo, segundo estamos falando aí. Eu gostaria muito de ouvir a contribuição aqui dos nossos panelistas. Eu vou começar pedindo que o Guilherme Horn faça a apresentação sobre a Ágora Sênior, que, quem não conhece, é a maior corretora do país e, seguramente, em home broker, na parte de negócios online, é a corretora que tem o maior volume de venda de ações pela internet. Eu pedi para eles que eles fossem breves na apresentação. A gente vai ter um bom tempo depois para debate. A gente tem aquela limitação, como a gente está gravando aqui, a gente tem uma limitação de 11 minutos por apresentação. Então, eles vão ser rápidos, mas depois, vocês, por favor, guardem as perguntas, que a gente vai, na parte de debates, a gente vai tentar explorar ao máximo aí o que cada um trouxe de informação e tentando confrontar as diversas experiências nesses diversos segmentos. Eu acho que a gente vai ter um painel bastante rico, em continuação a esse painel que a gente teve aí dos indicadores na primeira parte. Eu peço, por favor, que o Guilherme Horn apresente aí a experiência da Ágora Sênior, por favor. Boa tarde a todos. Vamos estar falando hoje aqui sobre o que o home broker mudou no mercado de ações no Brasil, né? Home broker é o equivalente ao internet banking para compra e venda de ações. Tá? Vamos falar um pouquinho, começar mostrando a evolução do índice Bovespa nos últimos 10 anos. Aqui a gente já tem um dado curioso. No ano de 2000, foi o ano que a Bolsa, aqui no Brasil, a Bovespa, ela começou o programa de home broker, de compra e venda de ações pela internet. Em 2001, foram apenas 6 corretoras que conseguiram terminar o ano já com o primeiro sistema de home broker no ar. Tá? E a gente vê um crescimento muito grande do Ibovespa, né, a partir de 2002, 2003. Claro que a gente não pode acreditar única e exclusivamente ao advento do home broker, mas certamente ele influenciou bastante a evolução do mercado de ações no Brasil. Isso fica um pouco mais nítido quando a gente olha a quantidade de dinheiro transacionado, ou seja, volume financeiro transacionado nesse período, né, a partir de 2001, com a entrada dos sistemas de home broker. Né? A gente fechou o ano de 2005 com 155 bilhões de reais sendo negociados só por pessoas físicas. Também a quantidade, né, de pessoas físicas ela vem crescendo bastante, tá? E com o advento do home broker, isso também estimulou bastante a entrada dessas pessoas no mercado de ações aqui no Brasil. Quando a gente olha especificamente para home broker, tá, aí a gente vê mais nitidamente, né, esse crescimento de quantidade de clientes operando no mercado de ações. A gente fechou o ano de 2005 com 35 mil clientes, uma taxa de crescimento bastante grande desde o ano de 2001. Se a gente olhar
para volume financeiro que esses clientes operaram, a gente vê que esse volume cresce a uma taxa de crescimento anual ainda maior, né? A gente está dando saltos muito grandes, o que é bastante interessante, porque mostra que existe confiabilidade no sistema, né? A confiabilidade, que é sempre um item tão importante quando a gente está falando de transações financeiras pela internet, né? Ele é um fator já superado por esses clientes. Aqui a gente olha para esse mercado, né, do ponto de vista da evolução, market share que a Ágora tem hoje no mercado. A gente tem 31% de participação nesse mercado. E eu conto para vocês uma história interessante, né, como é que começou efetivamente o negócio de home broker no Brasil. Em 2000, a Bolsa pegou 6 corretoras, né, as 6 corretoras que eram mais voltadas para a tecnologia, as que já tinham um perfil de early adopter, já tinham um perfil de investimentos maciços em tecnologia, pegou cada uma dessas corretoras e deu uma verba de $60 mil para que cada uma montasse o seu sistema de negociação pela internet. Evidentemente, esses $60 mil não dava nem para começar, né? A Ágora investiu $1 milhão nesse sistema. Os 60 mil contribuíram, claro, mas eles eram completamente insuficientes. E esse é o resultado, né, desse investimento. Quer dizer, a gente teve os dois primeiros anos um investimento muito grande, sem retorno quase que nenhum, né? E a partir de 2002 e 2003 que a gente passou a ser líder nesse mercado, e a gente está aí por 4 anos como a maior corretora no Brasil. Um dado que é interessante a gente mostrar é a quantidade de acessos simultâneos ao sistema de home broker. A gente parte aí de números bastante pequenos, né, em 2002, 2003, 400 acessos simultâneos, para um número de 1.800 acessos simultâneos no ano passado, tá? E uma projeção que a gente fazia para chegar a 3.000 acessos simultâneos no ano de 2006, perdão. Esse número já é um número bastante expressivo, né? Só para vocês terem uma ideia, na Europa, a maior corretora online, uma corretora francesa, ela tem hoje cerca de 600 a 700 acessos simultâneos, tá? E o que aconteceu, curiosamente, é que agora, em janeiro, a gente bateu um pico de 7.200 acessos simultâneos, tá? Por euforia do mercado, o mercado financeiro tem disso, vocês estão acostumados a ver nos jornais diariamente, né, essas altas e essas quedas repentinas. E o fato é que, a partir de fevereiro, quando esse número se estabilizou, ele se manteve num patamar de 5 a 6 mil acessos simultâneos. Ou seja, a gente continua num patamar 3 vezes acima do ano passado e haja investimento, haja infraestrutura para suportar isso. O que trouxe realmente o home broker de mudança para o negócio, efetivamente? Quer dizer, como é que se transacionava, né, como é que se comprava e vendia ações pela internet, pelo sistema tradicional antes do advento do home broker? Era aquele esquema tradicional de você ligar, o cliente ligava para o corretor dele, da confiança dele, passava uma ordem de compra ou de venda por telefone, então ele pedia para comprar a ação da Petrobras, por exemplo, ele dava um preço limite, né, ao qual ele estava disposto a pagar, né, ou a dispor das ações que ele tinha para vender, e ele aguardava no final do dia, né, um retorno do corretor dele dizendo que preço ele tinha conseguido vender ou comprar, né. Existia uma relação de muita confiança, porque não existiam comprovações daqueles valores que estavam sendo passados por telefone, né. O que existiam eram gravações das ligações, mas a comprovação, né, dos valores que tinham sido efetivamente fechados os negócios, isso não existia, né, era uma coisa muito de boca. Então, quando surgiu o home broker, né, o primeiro grande fator, né, de diferenciação do sistema é justamente a transparência.
No sistema de home broker, o cliente consegue enxergar exatamente o preço, né, que a ação está sendo negociada naquele momento na Bolsa. Quer dizer, ele não vê uma informação da corretora, ele vê uma informação oficial da Bolsa de Valores. E no momento em que ele dá a ordem de compra ou de venda, ele vê exatamente aquela ordem ser colocada no pregão da Bolsa, né? Então, a relação dele passa a ser diretamente com a Bolsa, né? Não diretamente, desculpa, porque ele depende da corretora, ele precisa de uma corretora, mas as informações a que ele tem acesso são informações diretamente da Bolsa, tá? Então, isso trouxe uma transparência muito grande para o mercado. A segunda característica é a característica de independência, né? Ele, consequentemente, ele deixa de depender do corretor e da relação de confiança dele com o corretor dele, porque ele passa a ter as informações reais da Bolsa, tá? E, por último, agilidade, né? Ele consegue tomar decisões muito mais rapidamente. A partir do momento que ele tem todas as informações à disposição dele, né, ele consegue tomar as decisões mais rapidamente, sem depender, né, de informações de terceiros. Isso é muito interessante, né, para os dois lados, e para ser um bom negócio precisa ser interessante para os dois lados. Para o lado da corretora, isso é muito importante, porque o cliente passa a operar mais efetivamente, né? Ele realiza mais transações. No nosso caso, especificamente, a gente cobra uma taxa fixa de corretagem. Então, não depende do volume financeiro que ele está operando, depende da quantidade de operações que ele faz. Então, é claro que é interessante para a corretora que ele opere mais, e para ele é interessante, porque ele tem mais chance de ganhar mais dinheiro a partir do momento que ele tem todas as informações à disposição dele. E, para encerrar, o mais interessante disso tudo é que eu passei rapidamente ali por uma transparência que falava que hoje existem no Brasil 160 mil pessoas físicas operando no mercado de ações. E esse é um número muito pequeno, né? O potencial desse mercado é um potencial que a gente estima em 10 milhões, 10 a 11 milhões de pessoas. Quer dizer, a gente está falando de 160 mil pessoas operando hoje no mercado brasileiro. O mercado americano é um mercado de 90 milhões de investidores, tá? E, então, isso significa que o potencial que a gente tem aí pela frente é gigantesco. Obrigado.